Olá pessoal, então vou dar sequência às nossas aulas, né, de conjunção e disjunção. Então na aula passada a gente trabalhou a parte de, nas aulas passadas de tabela verdade, forma de leitura, e eu parei falando nas equivalências, ok? Vocês vão perceber, gente, que ao longo das nossas aulas, conjunção e disjunção a gente fala tipo sempre. Cássio, o que cai mais de conjunção e disjunção? Gente, aí tudo. Porque cai tabela, cai, vamos dizer assim, equivalência um pouco menos, mas tabela e negação é do tipo despenca, beleza? Bom, então agora a gente está na parte de negação da conjunção e da disjunção. Só que antes de eu falar isso aqui, gente, né, e lembrando que quando eu falo assim disjunção, não estou falando nada, subtende-se que é disjunção inclusiva, ok? Então, combinado, toda vez que eu falar em disjunção e não falar mais nada, subtende-se que é disjunção inclusiva, que é, digamos, o nosso padrão, tá? Antes da gente partir, para a parte de negação, vamos só recordar aí, ó. Recordando. Na aula passada, a gente parou falando nas equivalências de conjunção e disjunção. E eu parei falando para você da quarta equivalência, que eram as leis de De Morgan, perfeito? Então a gente parou falando sobre esse povo aqui, certo? E aí o que eu te disse na ocasião? Eu te falei o seguinte, que a proposição não, P e Q é logicamente equivalente a não P ou não Q. Que a proposição não, P ou Q é logicamente equivalente a não P e não Q. Basicamente, gente, o que eu estou fazendo? Para eu tirar esse parênteses aqui, para eu resolver esse parênteses, eu nega primeiro, nega segundo, onde está I vira ou, e onde está ou vira I. Então, duas observações importantes aqui. Quando a gente fala assim, gente, lei de Morgan despenca, não é porque necessariamente vai cair a propriedade, tem questão assim, mas assim, é mais incomum, ok? Mas de uma forma geral, onde que ela é cobrada? Porque ela te fornece a maneira correta de fazer a negação da conjunção e da disjunção. Porque olha só, quando eu falo não, P e Q, eu estou negando uma conjunção. Não, P ou Q, eu estou negando uma disjunção. Então, olha que legal, gente. Esse cara aqui, ó, é a negação da conjunção, perfeito? E esse cara aqui, por sua vez, é a negação da disjunção. Fechado? Belezura. Então, a importância tá nisso, tá? No que fornece a negação de conjunção e da disjunção. Outra coisa que é importante, gente. Repara que eu tô lendo assim, ó, não, aí dou uma paradinha, P e Q, né, gente? Aí você lembra daquela música da paradinha, né? Não, P e K, eu não lembro isso não. Gente, tem coisa que o pessoal acha que todo mundo pensa igual ele, né, gente? Falando nisso, paguei um mico hoje, gente, mas um mico hoje. Tô na academia fazendo aula de spin, né? Um dia eu fui lá fazer academia na aula de spin, um professor super gato, uma menina, um corpo escultural, saí revoltada. Eu falei, gente, não tem como concentrar nisso. Você já tá morrendo pra fazer exercício. O professor é um gato. Uma menina, beldade, a sala imensa, ela quer sentar na sua frente, aquela bunda maravilhosa. Eu falei, gente, isso é muito chato. Aí eu postei isso, né? Falei assim, gente, ó, devia ser proibido pessoa gato e mulher com um corpo escultural na academia. Gente, não é que o menino hoje, aí eu fui hoje, na data que eu gravei isso aqui lá na aula de spinning com esse professor. Gente, cheguei lá e o cara tá me olhando. E eu, normal, né? Falei, sei lá, deve ser meus belos olhos. Aí ele passa e falou assim, você aqui não é professora? Eu falei, sou. Ele falou, ah, pois é. Não, minha irmã já foi sua aluna pra Câmara Municipal. Eu falei, ah, é mesmo? Aí ele vai e ainda continua. Falou assim, não, pois é, ela falou que você postou o negócio do professor gato lá. Não, gente, minha cara foi pro chão. Conclusão. Presta atenção no que vocês postam nas redes sociais, porque a gente acha que é anônimo, que ninguém tá vendo a gente, que ninguém lê o que a gente tá postando, né, gente? Mas depois dessa eu comecei a rir, eu acho que eu fiquei roxa, verde, tudo que é cor possível. Eu falei, ah, é mesmo? Não é, gente, que o professor que eu falei, que era bonitão lá da academia,
A irmã dele não é minha aluna e ele me conhecia. Ai, meu Deus, que mico. Mas que ele é gato, não posso fazer nada. Então, voltamos aqui, gente. Olha só, galera. Então, aqui, repara a forma que eu estou lendo, tá? Para não dar essas deixa aí, de você vai pegar esses micos, quando eu falo para vocês assim, ó, não, P e Q, tá vendo que eu tô dando uma paradinha? Porque você tá lendo quem? O símbolo, não é isso? Tá, só que não pode ser assim não. Repara o seguinte, fecha o olhinho quando se eu lesse para você assim, ó, não, P e Q. E se eu lesse assim, ó, não P e Q. Vocês conseguem visualizar que teria duas maneiras de você ter pensado? Quando eu falei não, P e Q, você podia ter pensado assim, ou você podia ter pensado assim. Repara que no fundo tá na paradinha que eu dou ou não. Quando eu tô dando aula que o aluno tá vendo o símbolo, não tem problema nenhum. Mas isso ao pé da letra tá errado, tá, gente? Então, o que acontece? Repara que esse tiozinho aqui, essa negação, ela tá negando o pacote. Quando isso acontece, o certo é eu falar não é verdade que. Então, o certo de eu ler esse cara aqui é falar assim, ó, não é verdade que P e Q. E esse cara eu vou falar não P e Q. Deu para perceber a diferença? Tá? Então, além dessa questão que eu já te falei, que é a maneira correta, né, de fazer a negação da conjunção e da disjunção, uma outra observação legal da gente escrever aí é o seguinte, que esse cara aqui, né, a forma de leitura desse cara aqui, a gente lê-se, vou colocar assim, ó, lê-se, não é verdade que P e Q. Lembra lá na aula de negação, eu te disse o seguinte, que a gente copia a proposição rigorosamente do jeito que ela está. A gente só coloca na frente quem? O não é verdade que, beleza? E esse cara aqui, por sua vez, como é que a gente lê? Não é verdade que P ou Q. Não é verdade que P ou Q. Fechou, galera? Sim, sim, sim? Então, ó, toma um pouquinho de cuidado aí. Quando essa negação se referir, né, a uma composta, ou seja, aquele pacote todo, eu sou praticamente obrigada a usar o não é verdade que ou aquelas outras modalidades. É falso dizer que, é mentira dizer que, também que valeria. Fechou? Então, lembrando aí, copie quem quiser. Ok? Fechou. Bom, dito isso, a gente vai caminhar aqui na parte de conjunção e disjunção. Então, você está comigo em negação da conjunção e da disjunção. Negação da conjunção e da disjunção. Perfeito? Beleza. Então, vamos fazer uma tabelinha aí, ó. Basicamente, o que eu tenho, gente? Eu tenho que negar a proposição P e Q e a proposição P ou Q. Gente, a partir de agora, vocês vão entender o seguinte, é fórmula. É igual quando a gente tem uma fórmula diária. Todo mundo já não nasceu sabendo que base vezes altura, área de triângulo é base vezes altura sobre 2, área de um retângulo é base vezes altura. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, receita de bolo, fórmula, ok? Então, beleza. Se eu tenho uma proposição da forma P e Q, como é que a gente nega ela? Não P ou não Q. Nego a primeira, nega a segunda, o nosso I vira ou, beleza? A negação direta, gente, é sempre colocar não, abro parênteses e xuxa a minha proposição rigorosamente do jeito que ela está. Então, a negação direta é sempre isso.
Galera aí que tá acostumando ainda com raciocínio lógico. Aqui de vez em quando aparece como se fosse um N, mas é sempre tiozinho, tá? De vez em quando a letra vai virando uns garranchos, mas é sempre tiozinho. Como é que eu nego o meu P ou Q? Como é que é? Nega a primeira, nega a segunda e o nosso ou virou I. Então, neguei a primeira, neguei a segunda e o nosso ou virou I. A negação direta, mesmo raciocínio. Não, abro parênteses, P ou Q. Nós já conversamos, né? O não é verdade que, P ou Q. Não é verdade que, P e Q. Queridos, nós temos um processo de aprendizado mnemônico também, né? Não só mnemônico, mas também visual. Então, o que acontece? Eu gosto de cores, mas eu uso as cores também para te ajudar a fixar a matéria. Estão percebendo que tem duas de azul aqui? Não é à toa, né, gente? Então, você vai escrever para mim aqui, ó. Essas duas colunas que estão em azul, não, Cassinha, nem percebi que você usou a mesma cor. Gente, nós já temos, né, já tivemos bastante aula para você entender meu jeito de dar aula. Então, cuidado, gente. Toda vez que eu fico, principalmente quando eu fico com cuidado para trocar de cor, é porque tem algum sentido. Eu tô querendo te mostrar alguma coisa, tá? Cássia, eu adoro só preto e branco, sou super atleticano. Tudo bem, gente, mas isso não é interessante, tá? Se você pega para estudar, tá tudo preto e branco, você retém menos. Se você pega para estudar, tem lá uma rosa, um verde, ou seja, as partes importantes, você acaba memorizando um pouco mais do que tá em destaque, tá? Fechou? Então, essa parte aqui, ó, o que elas são? Equivalentes. E na realidade verdadeira, gente, esse cara que é exatamente quem? As leis de De Morgan. Cassinha, a gente precisa saber que essa propriedade chama lei de Morgan? Ó, gente, sim e não. Por ironia, de uma forma geral, não é cobrado tanto essas nomenclaturas. Contudo, entretanto, todavia, já foi questão de concurso cobrar isso. Ele falou, ó, a propriedade Chubb é lei de Morgan, 880, né? Então, tradução, tá no seu edital, pode sair, né? Então, não tem como a gente falar que não vai de qualquer jeito, não.